Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Muito tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas agora tô. Vê aí se nesse final de ano eu gravo alguns vídeos, né? Minha vida mudou radicalmente aí nos últimos tempos, né? Nos últimos meses. E tô num processo aí de transição de muitas coisas, mas com muito trabalho, né? Não tive tempo para me dedicar em nada aí ao YouTube, né? Não sou um youtuber, né? Eu sou um apostador, então o tempo disponível que eu tive, eu utilizei aí para poder fazer as minhas apostas, né? E meio que abandonei o YouTube. Agora com um pouquinho mais de tempo, né? O ano chegando aí ao fim, né? Eu tenho, né? Quem é professor entende aí como é que funciona essas coisas, né? Tô começando a ter um pouquinho mais de tempo, né? E aí deu vontade de gravar um vídeo agora por conta de um bot aqui, que é um dos bots que eu tenho assim a maior esperança, né, que mostraram assim um padrão que estavam dando certo e que seguraram agora, né, esse padrão aí, quer dizer, esse bot em específico, né, segurou esse padrão aí agora por 2 anos e é um padrão muito interessante e é esse bot aqui, né, é um bot que ele faz um back ao time da casa no caso, né? É um bot que eu fico muito feliz com ele porque eu tenho um trauma com MO, né? Com match odds, é uma coisa que eu não consigo fazer no live. É uma coisa que me pegou e que até hoje me incomoda. E eu vi muitos poucos bots bem sucedidos também no match odds. E esse bot aqui, ele mostrou um padrão muito interessante depois de um ano de testes. Agora ele chega a 2 anos de testes. E o que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo, que eu acho que é a característica mais interessante dele, é o fato de que é um bot filtrado por liquidez. Isso é o que eu acho que é o fato mais interessante em relação a ele, né? E é o que eu quero apontar aqui, porque eu levantei essa discussão várias vezes, né, sobre essa questão da liquidez. Será que a liquidez em algum momento, será que ela faz alguma diferença para os bots, né? Ainda mais depois de alguns vídeos aí que eu vi de entender como que as exchanges funcionam de verdade, né? Eu comecei a ficar assim bem encucado com essa questão da liquidez, do funcionamento da liquidez. E agora a gente tem aqui, né, eu vejo um bot que aí ao longo de 2 anos, no caso em específico na Betfair, né, porque nós só temos agora os bots funcionando na Betfair, que durante 2 anos ele se mostrou assim ter o mesmo padrão e justamente o mesmo padrão, né, de liquidez, que era o que eu achava assim, que era uma coisa que lá no início dos bots eu ficava pensando assim, cara, qual que será que é essa pegada da liquidez, né? Ficava pensando e preocupado, né, com isso, né? Então, né, vamos lá, né? Então tem esse aqui que você vê que ele está rodando desde dezembro de 2022, né? Então ele vai completar 2 anos agora aí na segunda-feira, né? E a gente tem aqui embaixo já o filho dele que rodou de dezembro de 2023 até julho de 2024, que foi o padrão que eu identifiquei, né? Que eu fiz o bot filho, né? De acordo com o melhor padrão que eu tinha encontrado do bot pai, né? Então ele tinha dois filtros específicos ali. Ele rodava de dezembro então a julho, né? E ele seria filtrado então pela liquidez que eu coloquei ali representado com com aqueles dois cifrões ali, né? Ele teve um resultado bacana, né? A gente vê aqui que ele fez 232 entradas, dessas 232 entradas, 157 heads, 75 greens, né? E um resultado aí de 1.350%. Então ele está parado então, né, desde julho e vai voltar então a rodar agora em dezembro, né, na segunda-feira. Então eu vou fazer ele com uma stake levemente maior. Aqui ele estava com uma stake de modo lucro de R$ 10, né? Então por isso ele tem esse resultado aqui, né? 135 equivale exatamente ali a 1.350%, né? Então vou mostrar, o que eu quero mostrar, né, é como o bot pai aqui, como ele repetiu exatamente o mesmo padrão no né, de 2022 até 2023, como ele repetiu exatamente o mesmo padrão depois de 2023 até 2024, né? Então não tem problema eu mostrar aqui os dados desse bot,
porque ele tem um grande número de estatísticas pré-live para poder, então, selecionar os jogos nos quais ele entra, né? Então, vou mostrar o relatório todo dele aqui. Acho que não vai demorar, quer dizer, acho que vai demorar a carregar, né? Um bot de mais de 2 anos, vamos ver se... Não, beleza. Deixa eu ver... Não, não é o relatório. Espera aí que eu vou ter que cortar aqui. Ah, não. É aqui em cima que tá errado. Desculpa aí, gente, pela enrolação. Acho que agora vai ficar tudo certo. Vamos lá. Rodando, rodando, rodando. Então, no total, né, nos 2 anos rodando, ele tem aí, então, né, 715 entradas, ele acumulou 715 entradas, e você vê que o BotPy sem filtro nenhum, ele ainda assim é lucrativo, né? Ele tem aí 1.837% aí de lucro, né? 18 stakes de lucro nesses 2 anos, né? E aí, né, qual era o padrão que eu falei lá que o bot tinha, né? Era o padrão de que, né, ele rodava então de dezembro até julho muito bem, né? E depois disso ele dava ali uma afundada, né? Então a gente vê aqui, né, o primeiro ano dele lá, né, dezembro de 22. Ele vem aqui até julho, né, com um determinado lucro, né? Ele tem aqui uma caída aqui, mas essas caídas são normais, não tem como fugir, né? E aí, a partir ali então de agosto, setembro, outubro, novembro, em novembro ele tem essa queda muito grande, e aí o que ele faz? Em 2023, dezembro, ele tem um dezembro bem ruim também, né? Aqui o dezembro foi de lucro, aqui o dezembro foi de um prejuízo até bastante considerável. Mas aí depois ele vem janeiro, fevereiro, março, né? Abril que ele teve prejuízo lá, ele tem lucro aqui. Chega aqui até julho, depois de julho acontece o quê? Exatamente a mesma coisa de novo, né? Agosto, né? Tá. Novembro aqui está em red até o momento, e a esperança é que a partir de dezembro, então, ele volte para o green, né? E é uma coisa que eu vou ter que observar, porque ele tem um dezembro lucrativo e tem um dezembro em red, né? Vai ser uma coisa aí que vai ter que se observar que vai acontecer esse ano. Por que esse período aqui em específico, né? Por que ele vai tão mal dentro desse período aqui? Ele vai mal porque esse aqui é o período no qual acabam, então, no qual começam os campeonatos europeus, né? A coisa começa a acontecer, e o que acontece geralmente é que você tem um grande número de times passando por muitas transformações, né, no seu elenco, os times começam a jogar às vezes um pouco diferente, os dados que as casas estão utilizando são os dados das temporadas passadas, né, de momentos anteriores, e você tem também muitos clubes preocupados com as competições internacionais, né, então, né, o que começa a acontecer aqui, né, a partir de dezembro, ali final de novembro e início de dezembro, é que alguns times começam a ser eliminados ou começam a deixar de se importar com essas competições porque eles já estão, né, de alguma forma eliminados, e começam então a se focar nos seus campeonatos nacionais, né? Então eles começam aqui a... Esse bot aqui ele não trabalha em copas, né? Ele só trabalha em jogos de ligas mesmo, tá? Então os times voltam a se importar com os campeonatos nacionais, começam a jogar, né, completos, né, se dedicando aos campeonatos nacionais, e aí o bot acaba tendo, então, aproveitando esse cenário e tendo, então, um resultado legal. Eu ainda não consegui encontrar uma maneira de transpor esse cenário, né, de um time que está participando de uma competição internacional ou não, e poder filtrar. Se eu pudesse fazer esse filtro, né, talvez esse período aqui fosse eliminado, mas é uma coisa que acho que não existe em bot nenhum, né? Uma possibilidade de remover esses times, e depois, se o time for eliminado daquela competição, ele voltar ao bot, né? Seria uma coisa, acho que, muito complexa, né? Então a gente vê que o padrão de tempo aqui, né, no qual ele vai mal, se repetiu. E aí deixa eu ver aqui a questão da liquidez. Espera aí. Aqui então a gente tem a outra questão que eu queria apontar, que é a questão da liquidez, né? A gente vê aqui, né, que do padrão aqui, né,
do 10K até o 250K, né, que é o padrão que eu tirei aqui dele funciona, você vê que ele está todo em green, né? Você vê que ele tá, esse padrão aqui, ele tá todo, né, em green, é a faixa aqui, né, dos 10K até os 250K, que é a melhor faixa, que é a faixa que eu acabei tirando lá para aquele outro bot, que é o bot filho dele, né? E aí o que acontece? Se eu faço a seleção desse bot aqui só pelo período, né? Pelo período aqui de, vamos colocar aqui, 1/12 de 2022 até 31/7 de 2023. Ó o resultado, né, dos 10K até os 250K, né? Dá um resultado aí de mais de 4.000%, né? E agora eu vou fazer aqui de 1/12 de 2023 até 31/7 de 2024. Aí aqui nessa data eu já tinha feito uma trava do BotPy, né, para trabalhar só nessa liquidez, né, porque já era o cenário que eu queria testar. E ele tem aí, né, um resultado aí de quase, acho que né, quase 30 stakes, né, quase 3.000% aí, né. Então você vê que, né, nessa data em específico, né, nesse período específico, dezembro a julho, né, e nessa liquidez específica, ele conseguiu repetir o padrão, 10 stakes a menos, né, mas ainda assim um padrão muito legal e muito interessante, né. E aí, né, a gente tem aqui então o bot filho, né, com o resultado dele, que foi muito bom, né, muito interessante. O lucro, né, e aí aqui como eu estou utilizando o modo stake, né, aqui ele mostra o cálculo baseado no modo stake, né, que dá um lucro então aí de 37 stakes, né, e aí, né, aqui dentro da liquidez de 10 a 250k, né, um lucro bem legal, bem interessante, e tá aí, né, era isso que eu queria mostrar, né, era uma dúvida que eu tinha desde o início, né? Será que existe bot filtrado por liquidez? Será que isso é possível? Será que isso funciona? Será que a liquidez tem alguma coisa a ver de fato, né, com os resultados dos bots? E aí, né, agora a gente pode dizer que encontrou-se um bot, né, que aí ao longo de 2 anos tem mantido um mesmo padrão dentro de uma liquidez específica, né? É isso aí, né? Só isso que eu queria mostrar. Valeu e até a próxima.